Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro Unanimidade. Esse livro da editora Vento Sul, ele fala a respeito daquela palavra de Atos que diz que todos nós cristãos devemos ser unânimes. E aqui na capa a gente vê um corpo e uma cadeia de DNA, né? Falando que o DNA é a nossa natureza. E somente quem tem a natureza transformada pela palavra de Deus é que vai conseguir viver essa unidade, essa unanimidade do corpo de Cristo. Então nós sabemos que Deus nos chamou para sermos filhos, nós aceitamos Jesus, fomos batizados e fomos introduzidos numa congregação. Só que o corpo de Cristo não é só a igreja na nossa cidade. O corpo de Cristo é a reunião de todos os cristãos que fazem a vontade de Deus no mundo inteiro. E esse corpo é espiritual, a gente não enxerga, né? Mas ele está se movendo e sendo edificado no mundo inteiro. E esse livro aqui, Unanimidade, ele fala sobre esse mistério do corpo, que a gente não enxerga, mas que ele está sendo edificado. E ele fala a respeito da água, né? Então ele tem um capítulo falando sobre a água, comparando que o nosso corpo físico, ele na sua grande parte é constituído de água. E o corpo de Cristo também. Ele é constituído de água, que são pessoas que são bem parecidas com a água, que se moldam facilmente, que não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor. São pessoas que perdem a sua expressão natural para deixar Deus viver por meio delas. Então, são pessoas que perdem a vontade própria, perdem seus sonhos e planos pessoais para viver o plano de Deus e o projeto de Deus. Outro ponto que o livro fala que é muito interessante, que é em cima da palavra de Efésios 6, da armadura de Deus. E ele fala que o corpo nos protege. Então, se eu sou uma pessoa que busca Deus e que está se deixando ser transformada pela palavra de Deus, eu também vou desfrutar da proteção de Deus por meio do corpo. Então, nos momentos de fraqueza, de provas, de dificuldade, Deus sempre vai levantar algum irmão, alguma irmã para agir na minha vida como uma armadura. Então, um irmão vai ser o escudo da fé, o outro vai ser a espada do Espírito. Esse é um capítulo muito interessante nesse livro Unanimidade, que abre a nossa visão para a gente enxergar Deus nos protegendo e nos cuidando por meio do corpo, por meio dos irmãos. Outro ponto que o livro fala é a respeito do corpo físico, que o nosso corpo tem órgãos, tem membros e cada um tem a sua função, a sua posição e todos entre si trabalham para o benefício de todos, mas que todos também têm limitações. Que, por exemplo, a mão não pode tomar o lugar do pé, o pé não pode tomar o lugar da boca, né? E todos ficam ali resignados na sua posição, na sua função, e que espiritualmente é o mesmo que ocorre no corpo de Cristo. Que nós temos limitações e precisamos respeitar esses limites para não ofender os nossos irmãos e não ser pessoas que causam divisão e contenda dentro da igreja. Então, que você possa entrar no site da Editora Vento Sul, procurar o livro Unanimidade e entender todo esse mistério que é o corpo de Cristo e conseguir vencer as dificuldades de relacionamento no corpo. A vida prática da igreja vai ficar cheia de paz se todos nós lermos e praticarmos o que esse livro Unanimidade nos ensina. Que Deus te abençoe. Editora Vento Sul, levando vida para você. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.